Veja bem, nós na semana passada nós vimos aquilo que Mateus praticamente finaliza os 10 milagres registrados no capítulo de número 8 e 9. Então, o que nós temos aqui é o último momento. E neste último momento, o que mais chama a atenção, ou seja, aquilo que mais parece ser a intenção de Mateus ao finalizar, é apresentar duas realidades diferentes da percepção dos homens acerca do Messias prometido, acerca do rei, acerca daquele que veio para estabelecer o seu reino. Quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Que logo no início, Mateus já relata na sua genealogia dizendo filho de Davi. Então, o rei prometido nas Escrituras, aquele que antes do período do silêncio profético, quando Malaquias vai dizer acerca do anjo do Senhor, aquele que viria, a promessa do Senhor, Mateus agora relata, ele veio. Quem é ele? É Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Deus, o filho de Abraão. E aqui finalizando, então, percebe-se que ele vai trazer duas percepções diferentes. E essas duas percepções diferentes é o que eu quero que a gente tenha de forma mais clara a perceber isso aqui. No entanto, observando e analisando cada um desses pontos, a primeira coisa que nós podemos observar aqui é justamente a questão do mudo, esse mudo endemoniado. Veja, o texto diz que ao retirarem-se eles, eles quem? Jesus, juntamente com aquele cego, juntamente com aqueles outros, não mais cego, porque o Senhor o havia curado, não é? Ao os retirarem dali, foi-lhes trazido um mundo endemoniado. Essa primeira questão aqui é interessante, por quê? Porque, diferente de outros casos, veja, no versículo de número 27, nós temos que os cegos seguiram ao Senhor Jesus. Aquilo que nós vimos no domingo passado. Versículo 27 diz: partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos. Depois, nós vemos que, diferente do que tem acerca dos endemoniados gadarenos, no capítulo 8, versículo 28, lá está dizendo, capítulo 8, verso 28, tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados saindo dentre os sepulcros. Então veja, nesse momento agora nós temos um relato diferente. Nem estavam a seguir ao Senhor Jesus, nem estavam indo voluntariamente ao Senhor Jesus. Esses agora são levados até o Senhor Jesus. Algo que me chama a atenção, por quê? Porque no relato de Marcos e Lucas acerca dos endemoniados gadarenos, nós lembramos que lá eles dizem que esses endemoniados da região de Gadá, eles eram tão terríveis que as pessoas tinham medo de passar onde eles estavam, porque eles eram agressivos, de maneira que muitos homens não conseguiam contê-los. Esses que não poderiam ser contidos por homens, vão até o Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos aqui um mudo, endemoniado, que é levado até o Senhor Jesus Cristo. Perceba, Mateus não traz a ênfase nenhuma acerca de resistência. Perceba, ele estava endemoniado. A pergunta que eu faço é como? Por quê? Por que que esse endemoniado não resiste ir à presença do Senhor Jesus, ciente de quem é o Senhor Jesus? Os endemoniados gadarenos identificaram o Senhor Jesus Cristo dizendo que o que temos nós contigo, ó Filho de Deus. E esses sabiam que naquele momento não era o momento da sua tormenta, por isso pediram, lança-nos aos porcos, porque não é chegado ainda o tempo, dizendo justamente acerca da tormenta, do fim, do juízo que viria quando seriam lançados ao fogo, ao lago de fogo. O que nós podemos perceber aqui é o quê?
É justamente a ênfase que Mateus está a dar para a igreja que necessitava ser fortalecida de quem é o Senhor Jesus Cristo, inclusive sobre o reino do reino das trevas, sobre todo o espírito maligno. Por quê? Porque eles iam até Jesus e se deixavam ser levados até Jesus para que a glória do Senhor viesse a ser revelada. Nem os demônios e nem o próprio Satanás pode impedir a glória do Senhor Jesus Cristo ser revelada. Esses homens são levados sem resistência. Perceba isso comigo. Como pode, não haver resistências por parte desses demônios em querer, permanecer no corpo dessas pessoas e ir à presença do Senhor Jesus se eles conheciam o Senhor Jesus? É como quem diz, olha, eu não vou ali, por quê? Porque eu sei que aquilo ali é contrário a mim. Eu não vou entrar agora em conflito com o meu opositor, porque eu sei que ele tem poder sobre mim. Mas para que o Senhor Jesus venha ser glorificado, voluntariamente eles vão até ele. A ênfase, o que percebo em Mateus, relatando sobre tudo isso, e nós vamos perceber, uma das visões, uma das percepções das pessoas, era justamente ver que Cristo é sim o Messias prometido, o Rei prometido, aquele que veio estabelecer o seu reino e que seu reino está acima do reino das trevas, porque também esses se submetem a ele. De maneira que, veja, os espíritos então são expelidos, o espírito, o demônio é expelido. Diz no versículo 33, e expelido, o demônio falou então o mudo. Uma das coisas que nós temos que entender é que, como eu estou a tentar apresentar à igreja, não há resistência nenhuma por parte dos demônios em relação ao Senhor Jesus, porque Ele é Senhor dos céus e da terra. Até mesmo Satanás, lá no deserto, não pôde impedir ao Senhor Jesus Cristo. O tentou, mas não pôde resistir a ele. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós chamamos do proto-evangelho, onde é feita a promessa de que da semente da mulher viria aquele que feriria a cabeça da serpente, essa apenas feriria ali o calcanhar, já é anunciado ali a vitória deste reino da descendência da mulher, que vem como filho de Deus. Satanás é ciente disso, os demônios são cientes disso. Eles sabem quem é o Senhor Jesus Cristo, eles conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E logo após então essa questão de ser expelido o demônio, ele passa a falar. Aqui há uma compreensão de que este fato dele não falar, da pessoa ser muda, era devido ao demônio, era a pessoa possessa. No entanto, nós não podemos de forma nenhuma aplicar a isto que todo tipo de enfermidade é ação demoníaca. Nem toda enfermidade era ação demoníaca. E hoje ainda, enfermidades não estão relacionadas com ação demoníaca. O que nós sabemos de enfermidade é consequência do pecado. Devido ao pecado, temos enfermidades. Tanto é que, se você observar comigo, no capítulo 3, Mateus já deixou isso, capítulo 4, Mateus já deixou isso bem claro. Como eu disse, ele relata esses milagres, mas não foram apenas esses milagres que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele fez muitos outros quando ele foi então para a região de Cafarnaum, ali da Galileia. E no versículo de número 24, Mateus 4, 24, vejam o que ele diz, antes mesmo de Mateus relatar o Sermão do Monte, antes mesmo de mostrar esses milagres todos, antes mesmo daquela questão de pensar que o Senhor Jesus pediu para que o cego não declarasse aos homens acerca dele, e ele sai e anuncia, como eu coloquei, alguns acreditam que Jesus não queria ser conhecido para que o tempo da perseguição não viesse antes.
E é algo que eu particularmente não acredito nisso, por quê? Porque a fama dele já crescia de maneira extraordinária e ele sabia exatamente o tempo que viria. Alguns mistérios da revelação nós não conhecemos. No entanto, o versículo 24 diz: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Veja, há uma diferença entre uns que estão enfermos e outros que estão endemoniados. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com aquela questão de que se uma pessoa está em um estado de enfermidade tal e nós precisamos orar porque aquilo é uma opressão maligna, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque de fato aquilo pode ser nada mais nada menos do que uma questão física que requer cuidados médicos. O Senhor deu sabedoria aos homens para isso. Continuando então, nós temos aqui a primeira observação acerca daquilo que eu quero mostrar, que eu entendo ser a ênfase de Mateus, sobre as duas percepções. Qual é a reação das multidões? Veja no versículo, então, ainda no versículo 33, voltando comigo em Mateus 9, 33, diz: e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Aqui, finalizando então esses relatos dos milagres, percebo Mateus mais uma vez apresentando a percepção. Quando ele fez isso anteriormente, volta comigo no final do capítulo 7, quando é finalizado o Sermão do Monte. Lembram quando nós falamos do Sermão do Monte? E no final do capítulo 7, versículo de número 28 a 29 diz: quando acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui é o primeiro momento que Mateus ele relata uma percepção da multidão acerca da autoridade do Senhor Jesus Cristo, da palavra do Senhor Jesus Cristo, a autoridade que ele tinha no seu ensino. E é interessante, né, eu destaquei que a palavra usada para maravilhados é algo que está relacionado com o homem numa condição de ficar fora de si, como se eles estivessem totalmente espantados, levaram uma pancada na cabeça e ficaram atormentados, maravilhados de maneira assim, atormentados, atordoados. Como pode ser isto, né? O segundo momento também interessante é registrado aí agora, capítulo 8, versículo de número 27, é quando na travessia do mar vem aquela tempestade, né? E lembrem-se, Jesus não estava ali com homens inexperientes. Jesus já havia dito para eles: nós vamos atravessar o mar. Aí depois veio milagres, veio situações, o pessoal enche ali onde ele estava. Depois de realizar tudo aquilo, ele vai então para o barco e vão atravessar. No meio do mar vem aquela tempestade terrível, Jesus estava a dormir. E aí então, ao acordá-lo, nós temos aqui o relato de que Jesus ele manda as águas se aquietar, o vento parar, fica então em bonança. Versículo 27 diz: e maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Dizendo justamente o que é isto, né? A ideia do quem é este é o que é isto? Quem é essa pessoa? Quem é esse que está diante de nós? Por quê? Porque ele também tem autoridade sobre a criação, sobre as forças da natureza. Ele não tem apenas autoridade na palavra, ele também tem autoridade sobre forças da natureza. Ele não tem apenas autoridade para poder curar enfermos, ele também tem autoridade sobre tudo aquilo que acontece na criação. E aqui
né, que nós estamos agora, vão comigo, capítulo 9, verso 33, percebemos que o povo também percebe a autoridade do Senhor Jesus Cristo, né, sobre todo tipo de enfermidade, espíritos malignos e sobre a morte. Porque antes mesmo ele tinha feito o quê? Ele havia curado, ele havia ressuscitado a filha de Jairo. Então, na ressurreição da filha de Jairo, logo depois vem então os cegos que ouviram aquilo, procuraram por ele, foram até a casa dele, foram curados. E naquele momento vem também trazendo a ele o endemoniado mudo. O que ele diz? O que ele faz? Ele então ressuscita a filha de Jairo, ele dá visão aos cegos, e ele agora dá voz ao mudo. Ele nos livrou da morte, ele nos abriu os olhos, e ele nos abriu também a fala para anunciarmos as grandezas de Deus. Amém. Nós também, como esses, né, a filha de Jairo, os cegos e o mudo endemoniado, estávamos mortos, cegos e mudos. No entanto, agora nós estamos vivos, vemos e podemos falar, anunciar. Anunciar o quê? As maravilhas, maravilhados, porque aí traz aqui o povo uma palavra daquilo que de fato eles nunca viram. Eles tinham um relato de Moisés e das grandezas do mar, da saída do Egito, de todas aquelas maravilhas. Tinha um relato de Noé acerca do dilúvio, toda a relação do pacto com Noé, toda a relação do pacto com Moisés. Eles tinham um relato dos feitos de Davi na conquista do reino, na expansão do seu reino. Tiveram os relatos acerca dos profetas, daquilo que aconteceu no passado em relação ao povo, a ser levado para o cativeiro, a mão do Senhor. Tiveram o relato do retorno do cativeiro, a reconstrução do templo, todas essas coisas. Mas a palavra do Senhor, que relatava acerca da vinda do Messias, do tempo que o Senhor viria e que no seu reino haveria a ressurreição, os cegos veriam, os coxos andariam, os mudos falariam, tudo isso ainda não tinha acontecido até então. Porque a partir daqui, o povo já diz: nunca se viu isto em Israel. Eis o Messias prometido, eis o Senhor de Israel, eis o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele cujo anjo diz ao seu pai: dá-lhe o nome de Cristo, Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo do pecado deles. Dessa forma, então, o povo maravilhou-se como nós maravilhamos para poder agora, tendo fala, anunciar a palavra do Senhor. Eles ficaram assim, jamais se viu, né, tal coisa em Israel. Em Lucas capítulo 4, verso 32, ao libertar um endemoniado em Cafarnaum, está registrado o seguinte, que todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. O poder do rei é chegado, né, do seu reino, o poder do rei e a chegada do seu reino confirmado com palavras, sinais e maravilhas. Então, o poder do rei anunciado e a chegada do reino é confirmado com poder, palavras e maravilhas. Essa é a primeira observação que vemos aqui do relato de Mateus. A percepção da multidão, maravilhados com tudo aquilo que acontecia. Mas ele também relata uma segunda visão. Veja comigo no versículo 34. Diz: mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Aqui nós não vamos entrar para já nesta questão da fala em específico dos fariseus acerca de ser pelo maioral dos demônios, né, que Jesus Cristo expelia demônios. Por quê? Porque Mateus agora vai fazer justamente uma transição. Ele finalizou a questão dos milagres
está relatando a questão da observação da multidão acerca dos feitos e está iniciando aqui uma questão da observação dos fariseus, que não é a primeira, acerca da murmuração, porque antes mesmo nós vemos que eles já haviam tratado, né, algo acerca do Senhor Jesus. Se você observar comigo anteriormente, eles fazem uma acusação contra o Senhor, versículo de número 3 do capítulo de número 9, os escribas dizem, né, mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema, acusavam ao Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 11 está relatado, ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Nós já vemos aqui Mateus relatando algumas coisas do comportamento de fariseus, de escribas, de mestres da lei, em relação ao que Jesus estava fazendo. Principalmente porque, por causa da tradição. Lembra que eu falei sobre isso? A tradição deles era mais importante, eles estavam tão enraizados na tradição que não conseguiam enxergar, ainda estavam cegos. Não conseguiam enxergar a realidade dos feitos diante deles. Ainda estavam ali dados à vaidade do poder. Porque no Sermão do Monte, quando ele disse, né, acerca do jejum, como jejuavam aqueles? Jejuavam para ser vistos pelos homens. Qual é a recompensa que eles esperavam? Reconhecimento de homens. Quando oravam em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, ou nos cantos da praça. O que eles recebiam? Louvor de homens. Então tudo que eles buscavam era adoração de homens, queriam reconhecimento dos homens. Né? Poder, como em Gadá, quando Jesus expulsa aqueles, aquelas multidões de demônios, daqueles endemoniados gadarenos, aqueles endemoniados que perturbavam aquela região, em vez do povo ficar feliz, o povo foi indignado porque perderam os porcos, questão financeira, né? Mateus já vai relatando isso e agora ele vai aqui apresentar algo que é justamente relacionado com blasfêmia, e nós não vamos entrar nesse tópico hoje, por quê? Porque mais à frente ele vai falar disso mais claramente quando nós vamos observar e aprender acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Para já, o que nós precisamos perceber é qual é a visão que o nosso coração tem trazido à nossa mente, qual é a visão que a nossa mente tem trazido ao nosso coração, né? Tentando fazer essa relação, acerca do Senhor Jesus nos dias de hoje e na nossa vida. Como nós de fato temos olhado para o Senhor Jesus? Como nós de fato temos visto o Senhor Jesus Cristo? Nós temos visto o Senhor Jesus como de fato o Rei que está governando, que está abrindo os selos, que está fazendo todas essas coisas acontecerem. Nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo como aquele que tem nas mãos a pandemia e que está levando para junto de si aqueles que Ele já salvou e está levando já para a morte aqueles que Ele também não veio para salvar e está governando tudo segundo a sua vontade. Nós estamos olhando para o Senhor Jesus Cristo como aquele que está realizando todas as coisas segundo a sua vontade e que nos chama segundo o pacto, segundo a aliança, para a obediência a Ele, que Ele mesmo gera no coração daqueles que Ele quis salvar, deseja salvar. Nós estamos olhando dessa forma, porque se estamos olhando dessa forma, louvado seja o Senhor por isso. Isso nos fortalecerá para vencer as lutas dessa vida. Isso nos fortalecerá para fazermos escolhas nessa vida. Se nós estamos olhando para o Senhor Jesus, reconhecendo que Ele ressuscitou, está sentado no trono e eu posso descansar nele, confiar nele, e não é porque eu estou passando por lutas e dificuldades que eu devo esfriar na fé, não, muito pelo contrário, eu estou passando por isso porque Ele diz, nós iríamos passar por isso. No entanto, eu posso confiar nele, Ele está governando, Ele está reinando.
Se eu estou olhando dessa forma, louvado seja o Senhor. Agora, se por acaso o nosso coração tem amedrontado, por quê? Porque nós olhamos para o mundo e vemos a questão do mundo e observamos, pessoas no mundo bem-sucedidas. Se nós estamos olhando e percebemos que à nossa volta as pessoas estão conquistando mais coisas do que nós, se nós estamos olhando à nossa volta e estamos percebendo que há pessoas que estão melhor, em uma situação melhor do que a nossa, mais felizes do que nós, se nós olhamos para a nossa volta e percebemos famílias que nos invejam, eu queria tanto uma família como aquela. Se nós estamos olhando para a nossa volta e pensamos, eu queria estar numa condição como aquela, nós começamos a olhar para o Senhor Jesus Cristo, não como aquele que está governando a nossa vida. E nós corremos o risco de virar as costas ao Senhor e fazer o quê? Adorar a nós mesmos. Como nós lemos hoje na liturgia, acerca da idolatria, em Êxodo capítulo 32, fazemos o nosso bezerro de ouro. Qual o nosso bezerro de ouro? O nosso eu. Onde está o Senhor? Olha a minha situação, olha a minha vida, olha como eu estou, olha o meu estado, olha a minha situação, Olha, eu vou procurar os meus meios, eu vou procurar a minha vontade, porque hoje o ditado, a frase mais comum de se ouvir é: o que importa é eu ser feliz. A sociedade, o mundo hoje, a ideia é: o que importa é eu ser feliz. Se eu não estou feliz, existe algum problema. Ou o problema é a minha questão financeira, ou o problema é a minha questão familiar, ou o problema é a minha questão de saúde. Se eu estou infeliz, há algum problema. Ou eu estou num lugar onde eu não gosto, ou eu estou vivendo onde não me apetece. Se eu estou infeliz, há algum problema. E aí é justamente a questão. Eu vou procurar felicidade. E como as pessoas procuram felicidade? Achando que vai dar ouvido ao coração. O importante é ser feliz. Engano de Satanás. Mentira do diabo. Porque feliz é aquele que tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e no Senhor descansa a sua alma, porque nós não estamos para esta vida, nós estamos preparando-nos para uma eternidade, e para termos alegria nessa vida tão difícil, contaminada pelo pecado, uma vida tão ruim de se viver devido ao pecado, nós só encontramos felicidade quando andamos em Cristo, quando confiamos em Cristo, quando estamos em Cristo. Por isso eu concluo dizendo, primeira coisa, não podemos deixar de ter esta convicção clara e forte em nosso coração. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Não há domínio acima do nosso Deus. Não há nenhum domínio acima do nosso Senhor. Segundo, além de cegos, impedidos de ver a realidade espiritual em que nós estávamos, todos nós também estávamos mudos para falar das grandezas de Deus. No entanto, o Senhor nos trouxe, o seu Espírito, abrindo os nossos olhos e nos trazendo a voz. Agora nós devemos dizer: o Senhor é Deus a todas as nações. E por fim, não importa quanto irão nos perseguir com críticas, ofensas ou qualquer coisa que seja, o Senhor e os seus discípulos também foram perseguidos. Se estamos em Cristo, não podemos evitar a perseguição, pois do contrário seríamos os perseguidores. Ou nós somos perseguidos, ou nós somos perseguidores. Ou nós estamos em Cristo, ou nós não estamos em Cristo. Só há essas duas realidades. E quem não está em Cristo
A única felicidade que de fato posso encontrar é essa vida. Mas quem está em Cristo encontra alegria nessa vida em Cristo, mas na eternidade uma alegria sem fim. Por isso, arrependemos dos nossos pecados e nos voltemos totalmente ao Senhor Jesus, para que Ele possa de fato ser o nosso Deus todos os dias, em todo o tempo. Amém.